Senhor colocou algo no meu coração de estar compartilhando. E o tema da minha mensagem hoje, você que quiser anotar, ou você, fique à vontade. O tema da minha mensagem de hoje é o tripé do cristão. O tripé do cristão. Para você que não conhece um tripé, é mais ou menos isso aqui, ó. Esse suporte aqui, ó. Tem 3 pés. É um suporte portátil que serve para sustentar algo. Amém? Serve para apoiar algo. E chama-se tripé porque tem 3 pezinhos, tem 3 bases de sustentação ali. E hoje, eu quero compartilhar, eu coloquei o tema da minha mensagem, o tripé do cristão, simplesmente por esse motivo. Nós vamos estar falando aqui de 3 bases, de 3 coisas fundamentais, de 3 fundamentos que precisam estar na vida do cristão. 3 bases, 3 fundamentos que necessitam estar na vida de um cristão saudável. Amém? Esse é o tema da minha mensagem hoje. E por que nós vamos falar sobre este tema, o tripé do cristão? Porque assim como esses 3 pezinhos que sustentam ali, um suporte para cifra, um suporte para um microfone, para uma máquina fotográfica, seja o que for que estiver apoiando ali, assim essas 3 bases, elas são fundamentais para mim e para você vivermos de pé na presença de Deus, vivermos realmente assentados na posição que o Senhor nos chamou para estarmos. Porque você há de convir comigo que muitas vezes nós passamos a nossa vida cristã, muitas vezes nos arrastando, somente caindo e tropeçando, mas hoje o Senhor tem ministrado nos nossos corações que Ele quer nos levantar, só que Ele quer colocar as bases fundamentais para que eu e você entendamos e chegamos até o final e prossigamos até o nosso alvo, que é Jesus. Prossigamos para o nosso alvo, que é Jesus. Mas muitas vezes nós andamos nos arrastando, muitas vezes estamos meio que capengando para um lado e para o outro, porque alguma base, alguma coisa tem faltado na nossa vida. E hoje Deus, Ele quer ministrar para mim e para você hoje aquilo que não pode faltar. Muitas coisas são necessárias na vida do cristão, mas essas 3 coisas elas não podem faltar. Elas não são secundárias, elas são primárias. Elas são elementares. Amém? Quantos estão comigo? Glória a Deus. E vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. Velho Testamento, Juízes, livro de Juízes, capítulo 6. Depois de Josué. Juízes, no capítulo 6. Você talvez já tenha lido a história de Gideão. Nós vamos falar sobre ele hoje. Gideão. Juízes, lá no Velho Testamento, capítulo 6. Quem achou diz glória a Deus. Amém. Vamos ler o texto que diz assim: de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel.
nem ovelhas, nem gado e nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. Então o Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você. Diga assim comigo: o Senhor está com você. Poderoso e guerreiro. Glória a Deus. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou menor de toda a minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só homem. Só até aqui. Hoje, lendo esse texto de Juízes, a Bíblia relata que os israelitas estavam fazendo aquilo que o Senhor reprovava, que era adorar outros deuses. E diante disso, diante desse pecado, o Senhor entregou o povo de Israel nas mãos daqueles inimigos durante 7 anos. A Bíblia diz aqui, como nós lemos, que ao ponto de eles terem que se esconder pelas montanhas, de se esconderem pelas cavernas, porque eles eram dominados pelos midianitas. Tudo que eles plantavam, engraçado que até os midianitas deixavam até eles plantarem, né? Mas ao eles plantarem, eles daqui a pouco vinham como gafanhotos num enxame e destruíam tudo. Tudo aquilo que o povo de Israel produzia, tudo aquilo que o povo de Israel plantava, vinham os inimigos e destruíam. E a Bíblia diz também que diante dessa cena, o povo de Israel começou a clamar pelo Senhor, começou a pedir socorro ao Senhor. E ali o Senhor enviou um profeta falando, expondo a situação para o povo e dizendo: olha, vocês me desobedeceram. Eu avisei, eu tirei vocês da terra do Egito e eu disse para vocês não adorarem os deuses dos amorreus. E por isso vocês estão nessa situação. E diante disso, a Bíblia diz que veio um anjo do Senhor e se assentou ali debaixo de uma árvore, onde Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. Logicamente, ele estava num esconderijo, para não ser visto pelos inimigos. E ali ele estava malhando o trigo, e diz a palavra de Deus que um anjo do Senhor apareceu a ele. E disse a ele: o Senhor está com você. E essa é a primeira base, essa é o primeiro pé desse tripé que eu quero colocar aqui para mim e para você. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender na nossa vida espiritual.
que é a revelação de quem é Deus. Algo que eu e você precisamos entender é que nós não conseguimos trilhar uma vida cristã sem saber quem Ele é. Nós não conseguimos caminhar na nossa vida, ter uma vida saudável cristã, sem conhecer quem Deus é para mim. Não é quem Deus é para o pastor, não é quem Deus é para o irmão que está do meu lado, não é quem Deus é para o meu pai, para a minha mãe, é quem Deus é para mim. E foi exatamente neste ponto que o anjo do Senhor veio ali sobre Gideão e disse: o Senhor está com você. É interessante que o anjo não chegou falando outra coisa. Ele já chegou falando a respeito de Deus. Ele já disse a respeito do Senhor. E ele disse: olha, este Senhor, este Deus está com você. E é interessante que Gideão aqui nessa conversa começa a se justificar e dizendo: como assim? Você vem me falando que o Senhor está comigo, sendo que nós estamos vivendo um abandono da parte do Senhor. Nós estamos vivendo da parte do Senhor, né? Eu ouvi falar dos meus pais que o Senhor nos livrou do Egito, mas olha, como assim nós estamos nessa situação, vivendo toda essa calamidade, e o Senhor vem dizer que o Senhor está conosco? Como assim? E diante disso, eu entendo que naquilo que eu não sei a respeito de quem Deus é para mim, é exatamente neste ponto que o Senhor vai tocar e vai te revelar aquilo que Ele é para você. Sabe aquele sentimento, muitas vezes, que você tem de que Deus é um Deus irado, de que Deus é um Deus arrogante, de que Deus está sentado num trono, certo para te castigar? É exatamente nesta área, é exatamente neste conceito errado que você tem sobre Deus, que Ele está te dizendo nessa noite: não, eu sou um Deus de amor, eu sou um Deus que te cuida, eu sou um Deus que se importa com a sua vida. Você percebe que exatamente em um conceito errado que Gideão tinha sobre Deus, é exatamente neste conceito que o anjo do Senhor vem trazendo o conceito certo. Ele vem trazendo algo, a verdade, que na verdade ele deveria se apoiar. Quantos conseguiram pegar isso? O Senhor está com você. Gideão já se armou, começou a falar com o anjo ali, né, Laiane? Igual muitas vezes a gente fala, né? Fica imaginando ele metralhando o anjo ali, né? Com um monte de... Mas diante, Deus já tinha... Ele sabe como tratar conosco. Ele sabe das áreas que na nossa vida estão com alguns pés errados, alguns conceitos errados. E é exatamente nesses pontos que Ele vai tocar. É exatamente nesses pontos que Ele vai se revelar para mim e para você. E um grande fundamento aqui eu e você devemos nos apegar e buscar para a nossa vida espiritual é a revelação de quem é Deus para nós. É a revelação. Talvez eu e você sofremos algum tipo de abandono na nossa vida. Talvez eu e você sofremos algum tipo de traição na nossa vida. Talvez eu e você sofremos alguma coisa na nossa vida, na nossa infância, na nossa adolescência, em alguma área. Mas eu quero te dizer, Deus ele vai te revelar exatamente nessas áreas em que você tem falta. E diante disso, Gideão tinha uma mentalidade aqui de órfão. Gideão tinha uma mentalidade de órfão. E aí vem Deus mostrando: olha, eu estou com você. Você não é órfão. Você não está sozinho. Eu não te abandonei. Eu não te abandonei. Talvez conceitos errados existam na minha vida acerca de Deus. E hoje Ele está te falando: eu sou o Deus Emanuel.
Eu sou o Deus conosco. Eu sou o Senhor presente na sua vida. Eu sou aquele que ando com você no meio da tempestade. Eu sou aquele que está com você em todos os segundos. Eu sou muito mais. Eu sou aquele que habita em você, diz o Senhor. Ele não somente está com você, mas Ele está em você, através da pessoa do Espírito Santo. Ele habita em você. Você tem um amigo que mora dentro de você, chamado Espírito Santo, que é conselheiro, que é ajudador. E essa é a primeira base que eu quero colocar aqui para nós, para mim e para você, de que a revelação de quem é Deus é uma parte do tripé que não pode faltar na nossa vida. Não pode faltar. Amém? Em seguida você vê Gideão, você vê o anjo falando assim, o Senhor está com você, e depois ele diz, poderoso e guerreiro. Poderoso e guerreiro. E segunda base do nosso tripé aqui, diz respeito à nossa identidade. Diz respeito à revelação da verdadeira identidade. Diz assim comigo, primeiro, revelação de quem é Deus. Segundo, revelação de quem eu sou. Irmãos, isso é fundamental na nossa vida. Você percebe que ao mesmo tempo que o anjo diz quem Deus era, ou seja, Deus era um Deus Emanuel, que estava assim com Gideão, Deus ao mesmo tempo estava revelando aquilo que Gideão era, poderoso e guerreiro. Essa era a verdadeira identidade de Gideão. Essa era a verdadeira identidade de Gideão. Deus ali estava colocando a base correta na vida de Gideão. E quantos de nós, né? Você percebe que Gideão começa também a se justificar acerca da sua identidade. Como assim, poderoso e guerreiro? Eu sou, né, do clã menor, do menos importante, e ainda eu sou o menor da minha família. Olha como Gideão se enxergava. Olha como Gideão tinha um conceito errado acerca dele mesmo, acerca de quem ele era para Deus. E ali Deus ele vai exatamente no ponto que precisava ser tratado. Olha, você é poderoso e você é guerreiro. E quantos de nós não sofremos com crises de identidade? Quantos de nós somos filhos de Deus, somos filhos de um Deus altíssimo e estamos vivendo a nossa vida espiritual como órfãos? Quantos de nós? Eu gosto muito de um texto, lá em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, que é a conversa de Jesus ali com os discípulos, onde Jesus ele chega perguntando para os discípulos e falando assim, olha, quem os homens dizem que eu sou? E ali os discípulos viram e dizem, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, Jeremias e qualquer um dos profetas. E aí Jesus vai um pouquinho mais a fundo e diz assim, olha, e vocês? Quem eu sou para vocês? E diante disso, Pedro ousadamente, tomado ali pelo Espírito Santo, declara algo poderoso, diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ai, Jesus, eu fico imaginando um sorriso nos lábios de Jesus. Jesus vira para ele, olha, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi, né, o Espírito Santo que te revelou isso. E eu te digo, Pedro, tu és Pedro. Tu és Pedro. Você percebe que ao mesmo tempo que Pedro tem uma revelação de quem Deus é, de quem Jesus é, ao mesmo tempo Jesus revela quem Pedro era.
E aí Jesus fala assim: olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro ali, né? Tu és Pedro. A palavra Pedro vem do Pedro Petras. O que seria Petra? Seria um pedaço de pedra, seria um pedregulho, um pedacinho de pedra. Ou seja, quem é a pedra angular? Quem é a pedra, né? Quem é a pedra inabalável? É Jesus. Pedro ali, Jesus estava dizendo: olha, Pedro, você é um pedacinho dessa pedra, né? Chamada Jesus. E sobre esta revelação que você teve, eu vou edificar a minha igreja. Ao mesmo tempo que Pedro teve uma revelação de quem Jesus era, Jesus revelou para Pedro quem ele era em Deus. E diante disso, irmãos, o Senhor nesta noite quer nos chamar, quer nos trazer para a nossa verdadeira identidade. Eu quero te dizer nessa noite que você não é um qualquer um. Você não é um órfão espiritual. Não, você tem um pai. Você é filho de Deus. A Bíblia diz que você é povo eleito. A Bíblia diz que você é nação santa. A Bíblia diz que você é povo exclusivo de Deus. A Bíblia diz que você é filho. Olha só, essa é a nossa verdadeira identidade. E quantas vezes Satanás tenta nos enganar dizendo o contrário? Você não é aquilo que você faz. Você não é aquilo que a sua família te diz que você é. Você não é aquilo que as pessoas ou que a sua vizinhança diz que você é. Você é aquilo que Deus diz que você é. A sua verdadeira identidade está escondida em Deus. A sua verdadeira identidade está em Jesus. Você percebe que lá em 2 Timóteo, eu quero que você abra lá comigo, depois da gente volta, marca Juízes, depois da gente volta. Em 2 Timóteo capítulo 2, é um texto que nós temos lido muito lá na igreja. 2 Timóteo capítulo 2, lá no Novo Testamento, no finalzinho. Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz assim: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Irmãos, esse texto revela a nossa identidade. Se você for parar para olhar esse texto, a Bíblia está dizendo para mim e para você que nós somos soldados de Cristo. Nós somos soldados daquele que nos alistou. E o Senhor, ali para Gideão, estava dizendo: você é poderoso, você é guerreiro, ou seja, você é um soldado. Se levanta nesta noite, nesta posição que Deus te chamou. Eu e você precisamos nos levantar e nos posicionar nesta noite como soldados do Senhor, que não se embaraçam com as coisas dessa terra, que não se deixa se envolver com as coisas dessa terra, mas tem um único propósito: de agradar aquele que nos alistou, que é Cristo Jesus. Mas muitas vezes eu e você nos deixamos sim nos embaraçar pelas coisas dessa terra. Muitas vezes as pessoas nos dizem tantas coisas e nós acreditamos, mas aquilo não é aquilo que Deus diz. E diante disso, o Senhor quer nos levantar hoje como soldados de Cristo, como valentes de Cristo. Eu me lembro de 2 Samuel, ali quando os valentes de Davi. A Bíblia diz que Davi estava fugindo de Saul. E a Bíblia fala que Davi entrou numa caverna, chama Caverna de Adulão. E juntamente com Davi se juntou 400 homens. E eles eram os melhores, né, irmãos? Quem eram os homens que estavam lá, irmãos? Só Jesus na causa.
eram os endividados, os frustrados, depressivos, né, João? Era o resto do resto. E diz a Bíblia que 400 homens se juntaram com Davi. E Davi se tornou o chefe deles. Mas aqueles 400 homens se transformaram em um exército, nos mais valentes de Davi ali. Eles se tornaram um grande exército. Por quê? Porque Deus quer nos levantar como soldados. E eu preciso entender essa verdadeira identidade ao meu respeito. Gideão estava sendo tratado ali pelo Senhor na sua verdadeira identidade. Que era de soldado, que era de guerreiro. E era nesta palavra que ele deveria se levantar. Irmãos, se Deus teve poder para fazer de um vale de ossos secos um grande exército, o que Ele não pode fazer comigo e com você? Ezequiel 37... Ali havia ossos sequíssimos, não havia vida, não havia nada de bom ali. Mas o Senhor fez daqueles ossos sequíssimos, após ouvirem a palavra do Senhor, se levantou ali um grande exército. E é exatamente isso que Deus quer fazer comigo e com você. Amém? O a terceira base do nosso tripé. Olha o que volta lá para Juízes. Juízes, olha só o que diz. O Senhor continuando aqui no versículo 14. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está o enviando? Olha que tremendo, irmãos. A terceira base do nosso tripé aqui trata-se da revelação do nosso propósito. A revelação do nosso propósito. Eu quero te falar uma coisa. A Bíblia diz aqui que o Senhor chamou Gideão para o quê? Libertar Israel. Deus estava pegando Gideão e levantando Gideão como um guerreiro, como um poderoso. Mas não para ele ficar parado nele mesmo. Não para ele ficar se gabando daquilo que ele tinha em Deus. Não, ele tinha um propósito com aquilo que Deus tinha na vida dele. E qual que era o propósito? Libertar o povo. Libertar aquele povo que estava sendo maltratado, escravizado pelos inimigos. Libertar aquele povo que estava sendo, roubado na sua alegria. Libertar aquele povo que estava sendo roubado em tantas questões ali. Deus estava ali levantando Gideão com um propósito. E o propósito de Gideão era libertar as pessoas. Era libertar o povo de Israel. E não é diferente comigo e com você. Se você pensa que Deus te trouxe neste lugar à toa, não, você não está aqui por acaso. Deus, Ele tem um propósito comigo e com você. É um propósito, existe um propósito para que você nasceu. Você não nasceu por acidente, você não nasceu porque a sua mãe e o seu pai te fizeram. Você nasceu da vontade do Senhor para cumprir um propósito. Para cumprir um propósito. A revelação do nosso propósito é a terceira base que se faz necessária na vida de todo cristão. Quantas vezes nós andamos sem propósito na vida? Nós vivemos um dia após o outro e achamos que está tudo bem. Não! Deus tem um propósito comigo e com você. Busque a Deus em descobrir qual é o propósito para que você veio nessa terra. Para o que é o propósito que você está nessa família. Você não está nessa família por acaso. Você não está nessa igreja por acaso. Você não está na sua escola, no seu trabalho por acaso. Deus tem um propósito com você em todos os lugares. Deus tem um propósito. Irmãos, não tem como ter revelação de quem Deus é. Revelação de quem eu sou
e ficar parado no mesmo lugar. Sabe do que trata o propósito? O propósito trata de serviço. O propósito fala de obras. O propósito fala de alcançar vidas. O propósito fala da libertação de pessoas. O propósito fala de alcançar os perdidos. O propósito fala de servir uns aos outros. O propósito sempre tem que alcançar o outro. Se o propósito parar em você, não é propósito de Deus. O propósito, ele sempre visa alcançar o outro. Sempre. Talvez você tenha sonhos no seu coração. Talvez você tenha alguns desejos e alguns anseios no seu coração. E você não sabe se isso é de Deus ou não. Eu quero te dar um filtro nessa noite. O filtro dos sonhos, dos seus sonhos, tem que passar. Esse sonho alcança o outro. Esse sonho é para beneficiar alguém. Esse sonho é para alcançar pessoas. Esse sonho visa abençoar pessoas. Se visa abençoar pessoas, o sonho está aprovado. É de Deus. Foi Deus que colocou no seu coração. Se o sonho que há no seu coração visa beneficiar só você, só sua família, é um egoísmo, é uma ambição egoísta, não é de Deus. Não é propósito de Deus. É humano. Quantos estão entendendo? A revelação do propósito. Irmãos, quando eu sei quem eu sou, eu não consigo ficar no mesmo lugar. Eu não consigo estagnar na vida espiritual. Eu vou caminhar, eu vou prosseguir, eu vou falar de Jesus. Isaías 61, a Bíblia diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim para pregar as boas novas aos pobres, para anunciar, sabe, aos quebrantados de coração, para libertar os cativos, para dar vista aos cegos, para fazer tantas coisas, irmãos. O Espírito do Senhor está sobre mim para um propósito. Quantos se rendem a esse propósito nesta noite? Oh, Senhor, nos leva a esse propósito, Jesus. Eu tenho falado para Deus que eu não quero passar uma vida inteira nesta terra sem cumprir o propósito dEle. E só descobrindo quem Ele é, e só descobrindo quem eu sou, eu conseguirei acertar o alvo que Ele tem para a minha vida. Talvez, irmãos, você entrou por aquela porta sem perspectiva nenhuma de vida, sem expectativa nenhuma para com a sua família, para com planos pessoais, Irmãos, Deus tem um propósito para com a sua vida. Deus estava chamando Gideão aqui. E Ele falou para Gideão: olha, se levanta para libertar o seu povo. Se levanta, eu estou te levantando. E, perdão aqui, bati. Sem querer, irmãos, desculpa. Aqui, mal sabia Gideão que ele ia lutar com muitos inimigos. E se você for prosseguir aqui a história, se você for ler, você vai ver Deus fazendo Gideão diminuir todas as pessoas que estavam, todos os soldados que estavam com ele, para 300 soldados, irmãos. 300 soldados. Para enfrentar um exército de 120 mil homens. Pense, irmãos, era uma missão suicida, não era? Aos olhos humanos. Era uma missão suicida. Não, humanamente falando, era falar assim: Deus, tem certeza que o Senhor tem isso mesmo? O Senhor não errou, não? Tem certeza que o Senhor... Mas eu quero te falar, Gideão teve que passar por algumas experiências ali com Deus. E ele pediu prova daqui, prova dali. E ele precisava daquilo, irmãos.
E quantas vezes eu e você também precisamos disso? Muitas vezes nós precisamos experimentar de Deus. Nós precisamos provar o quanto Ele é bom. Nós precisamos conhecer a Deus. E sabe por que Gideão aceitou? Sabe por que Gideão teve sucesso na sua missão? Porque ele sabia quem Deus era. Agora ele conhecia, não de ouvir falar, agora ele conhecia de experimentar o Senhor. Ele conhecia de saber quem Deus era na vida dele. E por isso que Gideão cumpriu a sua missão ali. Por isso, irmãos. Por mais que Gideão se olhasse e visse, sabe, como fraco, mas ele sabia que quem estava do lado dele era o forte, era alguém ilimitado. Por mais que ele se via em toda uma limitação, a quem estava do lado dele era ilimitado, infinito. E quantos de nós nos sentimos assim? Mas quem está do nosso lado, quem habita em mim e em você, é o Senhor Todo-Poderoso. Mas a grande pergunta é: como eu faço? Como eu faço para viver para ter essas 3 revelações na minha vida, Débora? Revelação de quem Deus é, revelação de quem eu sou e revelação do meu propósito. Como eu faço para alcançar isso? O segredo, irmãos, está lá no primeiro fundamento que nós colocamos, que é conhecer a Deus. Tudo começa em Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: tudo começa em Deus. Tudo começa em Deus. Tira o foco de você. Fala para a pessoa que está do seu lado: tira o foco de você. Tira o foco de você. Coloca o foco em Deus. O foco é o Senhor. Você quer descobrir o seu propósito? Está em Deus. Você quer descobrir a sua identidade? Está em Deus. Tudo está em Deus, porque a nossa origem está no Senhor. A nossa origem está em Jesus. Tudo começa em Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, todas as coisas têm que convergir, todas as coisas têm que terminar em Jesus, tudo na nossa vida, o nosso trabalho, o nosso casamento, a nossa vida pessoal, tudo deve começar em Deus e terminar nele, e esse processo também é por ele. Como, Débora, que eu vou atingir isso? Foca no Senhor, meu irmão. Foca em Jesus, não foca no propósito, não foca na sua identidade, foca no Senhor. Ele há de te revelar, Ele há de te levar a patamares mais altos, Ele há de te levar nesse rio, e daqui a pouco as águas que estavam nos artelhos, elas vão vir para os joelhos, elas vão vir para os lombos, e daqui a pouco você vai falar para o Senhor: Senhor, mas eu não sei nadar, eu não sei, Senhor, mas Ele fala: se joga neste oceano de graça, porque eu te sustento, eu te ajudo nesta batalha, eu te levanto como um soldado. Às vezes nós não entendemos, irmãos. Às vezes nós ficamos buscando respostas dentro de nós mesmos, mas as respostas estão no Senhor. Vá para o seu secreto. Vá para Jesus e fale: Senhor, olha como que eu tô como Gideão, questionando, tentando entender um monte de coisa, mas fixem os olhos no Senhor, diz a palavra de Deus. Fixem os olhos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Jesus é aquele que iniciou e é aquele que vai consumar a nossa fé. Conclusão: o povo que conhece o seu Deus fará o quê? Proezas.
O povo que conhece o seu Deus fará proezas. Irmãos, você conhecendo a Jesus, você conhecendo Deus, você não vai ser confundido na sua identidade. Você não vai aceitar oportunidades, porque oportunidades virão na sua vida. Mas você vai para o Senhor e vai falar: Senhor, isso vai contribuir para o meu propósito? Se não for contribuir para o meu propósito nessa terra, eu digo não, Senhor. Porque às vezes não são coisas que são pecados, são até coisas boas. Quantos concordam? São até coisas boas, mas elas não cooperam em nada para o nosso propósito. Elas não cooperam em nada para aquilo que Deus tem para mim e para você. E nessa noite o Senhor está te dizendo: olha, me conheça a tal ponto de você discernir aquilo que eu tenho para você e aquilo que eu não tenho. A tal ponto de você perceber no mundo espiritual que muito mais é importante pessoas e vidas do que o seu sucesso pessoal. Porque muitas vezes estar no centro da vontade de Deus, estar fazendo aquilo que é a vontade de Deus, irmãos, não é confortável. Você acha que era confortável para Gideão aqui? Sair com 300 para diante daquela multidão de inimigos? Você acha que isso era confortável, humanamente falando? Não. Muitas vezes, estar no centro da vontade de Deus é estar num lugar desconfortável. Mas eu quero te dizer, a mesma coisa que Deus disse para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta. A minha graça, ela é suficiente. Ela é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, naquilo que você não está vendo, naquilo que é desconfortável. A graça do Senhor te levará além. Amém? Glória a Deus. Para finalizar, só concluindo, essas 3 bases do tripé: a revelação de quem Deus é, a revelação de quem eu sou e a revelação do meu propósito, elas não acontecem em uma ordem, elas acontecem de forma simultânea. Porque se acontecesse uma ordem, a gente não conseguiria, porque eu não consigo conhecer tudo de Deus. Quem conhece tudo de Deus aqui, 100%? Não tem. Então, à medida que eu vou conhecendo a Deus, simultaneamente Ele vai revelando aquilo que eu sou nele, a minha verdadeira identidade. E simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, Ele vai revelando o meu propósito. O segredo é, quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais eu sei para que eu nasci. Mas eu sei por qual motivo eu estou nesta terra, que é para agradar ao Senhor Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Se coloque de pé nessa noite. Quero orar com você antes de encerrar. Quantos pegaram a palavra aí? Glória a Deus. Quero que você feche os seus olhos. Fale com Deus acerca dessa palavra. Fale para Ele: Deus, eu estou com falta de revelação do meu propósito, Senhor. Ou eu estou com falta de revelação na minha verdadeira identidade. Eu tenho vivido crises na minha identidade. Muitas vezes eu confundo aquilo que eu faço com aquilo que eu sou. E eu não sou um título, eu não sou um cargo na igreja, eu não sou aquilo que eu faço, eu sou aquilo que o Senhor diz que eu sou, Senhor. Deus, eu tenho tido dificuldade de saber quem o Senhor é na minha vida. Mas nesta noite, diante da Tua palavra, a Tua palavra que é luz, a Tua palavra que tem poder para salvar as nossas almas, essa palavra que vem como espada para dividir, para trazer revelação. Senhor, que esta palavra, através do Teu Espírito Santo, seja revelada no coração dos meus irmãos, Senhor.
Ah, Deus, nós fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz, para anunciar as tuas obras, Senhor, diz a tua palavra. E nesta noite nós nos rendemos na tua presença, Senhor, e queremos dizer: nos leva, Senhor, nos leva além de nós mesmos. Tira, Senhor, tira a Débora do foco, tira, Senhor, tira cada um de nós do foco e coloca o Senhor no centro das nossas vidas, coloca o Senhor no trono do nosso coração, Pai. Ah, Deus, em nome de Jesus, nós não queremos mais viver uma vida medíocre, Senhor. Nós não queremos mais viver uma vida mediana, Senhor. Nós queremos viver uma vida que o Senhor preparou para que nós vivêssemos nesta terra, porque nós somos sal, nós somos luz, Senhor, deste mundo. Então nos leva a viver corretamente, nos leva, Senhor, a depender do Teu Espírito, nos leva a cumprir o Teu propósito para o qual o Senhor nos chamou, Pai. A ponto, Deus, a ponto deste propósito ser mais importante do que a mim mesmo, Senhor. A ponto deste chamado ser mais importante do que o meu conforto, do que o meu comodismo ou do que o meu sucesso, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, eu abençoo cada um dos meus irmãos nessa noite, Senhor. E eu declaro a graça do Senhor. O Senhor nos conduzindo a passos largos, maiores para este propósito, Deus. Eu declaro o Teu Santo Espírito nessa noite nos conduzindo nessas 3 bases elementares para a nossa vida espiritual, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque a tua palavra é sua, não é minha, Senhor. É a tua palavra e ela não volta vazia, sem antes cumprir o propósito, sem antes cumprir o propósito para o qual ela foi destinada. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor, porque enquanto nós somos fracos, o Senhor é forte. Enquanto nós somos limitados, o Senhor é ilimitado. Enquanto nós nos encontramos e muitas vezes em labirintos, o Senhor é aquele que nos tira, Senhor, e nos mostra aquilo que nós precisamos caminhar, no qual caminho nós precisamos prosseguir. E nós te agradecemos por isso, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra de Deus. Espero que os irmãos tenham aí pegado a palavra de Deus e que haja um desejo no seu coração de viver tudo aquilo que Deus tem para você. Não abra mão disso. Não abra mão de viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Nós não poderemos chegar lá no céu e falar: Senhor, eu não sabia disso. Eu não sabia que o Senhor tinha isso para mim, eu não sabia. Não, Senhor, Ele é um Deus de secreto. E Ele quer revelar essas coisas também no secreto para mim e para você. Amém? Que Deus os abençoe. Glória a Deus, eu agradeço a oportunidade.